versões de grandes homens que eu trouxe essa semana, eu mesma me surpreendi quando na minha lista eu coloquei o prota de Last Twilight. Gente, a gente vai sim estar tendo aqui a nossa primeira, não sei se única, mas primeira indicação de BL. Oi, mulher! Vamos a mais um Dorameira Indica, e a semana está falando de grandes homens, e foi uma gratíssima surpresa conhecer essa história. Essa história é advinda de um livro, e eu arrisco sinceramente que se fosse um bromance, ou se fosse protagonizado por um prota e uma prota, realmente conhecido, seria ainda mais famoso e mais viralizado do que já é. Seria uma história que estaria na Netflix facilmente. O que eu sinceramente acho que é um grande perda, porque é uma das histórias mais lindas assim, e tocantes que eu assisti nos bons últimos 3 anos. Last Twilight é uma história de 2023 e conta a história deste prota aqui com este prota. É um boys love. E eu confesso pra vocês que foi um dos meus primeiros. Eu nunca fui muito de assistir. Eu confesso que todos que chegavam até mim tinham um roteiro duvidosíssimo. Então, eu nunca me interessei. Há um tempo atrás, não sei se no ano passado, acho que foi no ano passado, ou no ano retrasado, a Netflix colocou Tempo. E ele mudou um pouco a minha visão sobre BL, porque tem um enredo muito legal, uma história muito legal mesmo, que deixa a gente com aquele nó na garganta, faz a gente chorar, faz a gente se colocar na história. E eu confesso que eu gosto de história assim. E por conta de um vídeo no TikTok, onde esse carinha aqui olhou pra esse carinha aqui de um jeito que eu fiquei pensando que queria ser vista assim por alguém, eu conheci este aqui, que foi o primeiro chip que eu conheci e me encantei em 2025, que é o de Missia. E lá, né, na vertente pós-love, eu tô conhecendo agora. Então, assim, eu não entendo nada quase. Eu vi 3 completos. 4, acho que foi isso. Eles têm um hábito que é muito diferente dos K-dramas, C-dramas e J-dramas, que é de formar chips, casais, que perduram e fazem outras séries juntas. E eu conheci esses dois por conta de um vídeo deles se olhando, que era desta série em específico, Last Twilight. E eu tô aqui. A interação deles dois é muito legal, é muito fácil de acompanhar, e você vai se apaixonando junto com o personagem que tá se apaixonando. E aí eu falei, os dois se olham de um jeito que você fica pensando que nunca foi vista do mesmo jeito que esses dois se olham, é uma coisa absurda. E aí eu descobri que, né, existia esse parâmetro de chip, e vi que eles tinham mais 2 séries juntas. A outra capa não me chamou atenção, e ainda bem, por sorte, porque era exatamente essa série. E ela fala exatamente, a imagem que eu vi era exatamente sobre os 10 segundos que um deles, que tá perdendo a sua visão, tinha por dia pra enxergar algo, e ele decidiu gastá-lo, usá-lo, enxergando o outro de pertinho. Mas vem que eu vou te contar essa história e eu vou te convencer com certeza a dar o play. Primeiro de tudo é advinda de um livro físico, tá? Last Twilight, gente, O Último Crepúsculo. Eu tenho a sensação de já ter escutado falar sobre esse livro. Eu não sei se ele tem filme. Quando eu pesquisei, não apareceu pra mim. Ou se realmente foi um livro que, visitando alguma biblioteca, que era um costume que eu tinha antigamente, ou se na época da escola eu cheguei a ver. O livro, ele narra a história de uma menina, a Mi, pela ótica do seu pai, que a viu perder a visão. Que deve ser uma das maiores tragédias da vida para um pai, ou para uma mãe, ou para um grande amor. Que é o que a gente vê aqui. É literalmente baseado e inspirado, assim, docemente inspirado no livro, tá? Só que numa ótica boys love, né? Num romance entre 2 homens. E além disso, numa ótica de alguém que tem uma fratura na córnea. E eu vou explicar. Eu estudei com uma pessoa, um rapaz, que ele estava vivendo essa perda lenta da visão. E, gente, vou dizer que as coisas que mais me prendiam eram exatamente isso. Eu via o jeito que o Cia, né, o ator que fez o prota, que tá perdendo a visão, reagia, era o mesmo jeito que eu acompanhei por 2 anos e meio, quase 3, que o menino acabou abandonando a escola naquela época por conta da perda de visão que ele estava vivendo. Era a mesma coisa que o menino fazia. Então aquilo ali foi me deixando cada vez mais presa na história. Porque aqui a gente sabe, né, com o decorrer dos episódios, que por conta de uma situação, o nosso prota, ele tá perdendo a visão. O que é mais triste ainda, já que ele é um jogador de badminton. Então ele literalmente depende da visão dele. E a gente tem alguém, na verdade 2 alguéns, com grandíssimos traumas, grandíssimos medos, e vivendo cada um o seu próprio desespero, assim por dizer. E mesmo assim, quando eles conhecem um ao outro, eles não são a metade da laranja do outro, eles não são a tábua de salvação do outro, eles são o auxílio que o outro precisava naquele exato momento. De um lado a gente tem o nosso prota que tá perdendo a visão, que é vivido pelo ator Cia, que é um jovem com muito dinheiro, que tem uma mãe cozinheira, que
ele encara a vida de um jeito arrogante e, ao mesmo tempo, muito com ar de superioridade. Tem um irmão mais velho, que até então se dá bem, mas com o decorrer de uma situação ele acaba se afastando. Tem a mãe e não tem convívio nenhum com o pai. Do outro lado, a gente tem um cara que tem um altíssimo nível de estresse, que resolve tudo na mão, que não teve família o suficiente para ser estrutura, e tem uma irmã. E que, infelizmente, num dia, ao não atender uma ligação, porque estava trabalhando, ele estava consertando carros na época, ele se envolve numa confusão, numa briga, não atende o telefone, e a irmã tira a própria vida. E ele começa a carregar esse peso pro resto da vida dele, já que é dentro de uma cadeia, que é um tempo que ele passa lá, se não me engano, são 6 meses, que ele tem a notícia de que a irmã tirou a própria vida, porque não aguentava mais a vida que tinha. Porque depois de anos lutando, nunca saía do lugar e se sentia cada vez mais afundada em todas as confusões. E acho que as vertentes dessa série nos provam quão real essa história poderia ser. E ali a gente tem, né, a ótica dos dois. E um tá perdendo a visão, tinha tudo e agora não tem mais. O outro não tinha nada, só tinha a irmã e não tem mais. E acho que essas histórias jamais se encontrariam se não fosse um incidente do destino. Eles acabam ali numa vertente aleatória, meio que se esbarrando algumas vezes e de um jeito muito equivocado, arrogante, mas genuíno. O nosso prota, que consertava carros, tem agora ficha, né, criminal, e ele precisa de um emprego, e ele tá fazendo várias coisas, só que coisas que não pagam o suficiente, e ele meio que descobre que tem uma pessoa com uma deficiência, não especificam qual deficiência naquele primeiro momento, que tá precisando de um cuidador. E ele, como tudo que um bom pobre tem é coragem, ele decide ir. E nessa ele entra porta dentro, porque falam que não vão mais fazer entrevista, que o menino tá cansado, não sei o quê. E ele acha que é um absurdo, porque ele tava trabalhando consertando ar-condicionado. E ele larga o ar-condicionado lá no meio do que ele tava fazendo, só pra poder invadir a fila, pra poder tentar entender um emprego que ele ouviu que era bom pagamento. E aí nessa, ele fica com raiva, e ele entra, ele fala um monte de bosta. E o menino retruca a bosta, porque o menino também tem uma língua afiadíssima. E é uma das discussões, mas assim, sobre você não pode ser tão ousado assim de tratar um ser humano mal só porque você não tá afim. E ao mesmo tempo, naquele momento, ele não sabe, mas ele tá humanizando alguém que tava se sentindo desumanizado. Porque desde o acidente que fez com que o menino tivesse essa perda gradual, ele já se sente um pouco abalado no meio dos seus ali. E aí, um dia, jogando badminton, ele sente o primeiro apagão da vida dele. É a primeira vez que os olhos dele literalmente se desconectam do corpo. É a primeira vez que ele não consegue enxergar nada. O nosso prota, o nome dele é Day, tipo de dia. E naquele momento, tudo que ele vê é escuridão. Ele se desespera e daí em diante ele começa a perder a visão de forma mais intensa. Tanto que ele começa a usar um colírio e ele só tem 10 segundos por dia pra ver com clareza. E ainda assim é embaçado, porque ele só consegue ver a literalmente um palmo de distância. Então, quando você achar a capa desse dorama, certamente você vai achar os protas fazendo assim. Porque é essa a distância que ele consegue ver alguém ou algo. E é muito, assim, eu já tinha visto várias vezes essa capa. Várias vezes. E todas as vezes que eu via ela, eu falava, nossa, por que essa capa chama tanta atenção? Por que essa capa é uma coisa tão, né, aleatória, mas que parecia que tinha alguma coisa a mais. E quando você começa a se aprofundar nessa história, você nota que ele, de fato, tem muito a mais. Quando você vê essa primeira interação deles, que sai um pouco, tipo, sabe? Ele fala tudo que ele quer falar, e, né, o Monk, que é o outro personagem, fala tudo que quer falar, e o Day encara aquilo, tipo, como tá bom, falou, e ao mesmo tempo ele continua vociferando que ele tá com vontade de falar, porque ele acha que é um absurdo, porque ele acha uma família rica, porque a rica se acha acima de todo mundo e de tudo, e por isso é ousada, é abusada, a ponto de renegar o tempo das pessoas que ficaram ali, e de certo modo ele tá mais que certo, e aí ele sai. Ele sai, e o menino se interessa. O menino pensa, talvez essa pessoa seja a pessoa que vai me ver como um ser humano. Porque não é assim que ele se sente. Não é assim que ele se sente na sua casa, não é assim que ele se sente em outros meios, tanto que ele se isola completamente do mundo e já tem 1 ano e meio que ele tá enfrentando a perda gradual de visão, desde o dia em que ele de fato teve o primeiro apagão, né, que foi durante o jogo, e ele se isolou num ponto de que as pessoas ao redor dele nem sabem que ele tem essa doença, só a mãe e o irmão. E aí, nessa situação toda, eles vão embora e o menino meio que sai do carro que ele tava com o irmão. E ele vai sofrer um acidente, tá prestes a sofrer um acidente, e o Monk salva ele. O Monk salva o Day de sofrer um acidente e fala pra ele, sobe na minha moto, eu te levo lá.
E ele leva ele pra casa e tal. E ele começa a se sentir cada vez mais seguro, digamos assim, sabe? Nos braços de alguém que não é tão julgador quanto as pessoas serão aos olhos do Day, tá? Aqui é tudo aos olhos do Day, porque a história basicamente é contada para ele, sobre a vertente dele, a vida dele, os problemas dele, não por ele, mas como se fosse o ângulo dele, sabe? Você sente muito isso durante todo o dorama. E ao mesmo tempo a gente fica muito presa ao, tá, mas será que a vida é exatamente assim? Será que as pessoas serão tão más assim? Será que ele não tá no papel da pessoa que tá sofrendo? E você fica com muitos questionamentos durante o decorrer da série. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes sobre a série. Eu comecei comentando que eu acho que se fosse um romance, teria emplacado mais, porque eu confesso que em 2023 eu não ouvi falar sobre essa série. E eu acho que várias pessoas que eu conheço deveriam dar pelo menos uma chance. Acho que qualquer pessoa que se sente muito ferido, ou que se sente esnobado, colocado como menor por ter uma deficiência ou qualquer outra coisa, deveria se ver um pouco pela ótica de alguém que estava tentando mostrar um pouco disso. E ao mesmo tempo aqui a gente vai ver não só um grande homem, mas a descoberta de dois grandes homens. Eu acho que trazer essa história foge muito, porque eu nunca trouxe um Boss Love aqui pra vocês. E ao mesmo tempo é um grande ganho, porque aqui vocês vão ver o Day descobrindo que a vida não é só o escuro que infelizmente os olhos dele estão vivendo, e o Monk descobrindo que a vida não é só ver o copo meio vazio e toda a agressividade que você tem, você expor pra fora o tempo todo, porque isso não resolve todos os seus problemas. E eles literalmente aprendem a ver o copo meio cheio um pelo outro, e um por conta do outro, independente de todo o sentimento. Porque quando eles começam a fazer bem pro outro, ainda não existe tanto sentimento assim. Ou até existe, mas ainda, sabe, é muito mais do Monk, né, do cuidador, para o menino que tem a deficiência, né, o Day. E aí você vai acompanhando que depois disso, naquele momento, o Day sabe que ele precisa do Monk, que ele precisa de alguém que vá fazer o que ele precisa ser feito, né, durante o dia, que ajude ele, porque ele esbarra muito nas coisas, ele vive com o pé muito machucado, sabe, o dedinho pra bater. Imagina, a gente na vida já bate em tudo quanto é móvel. Imagina se você tá perdendo sua visão, deve ser ainda mais terrível. E aí a gente vai vendo que o Monk, ele é todo dos pequenos detalhes, sabe? O Day fala que o Monk tem cheiro de cigarro, porque tudo que ele tem ali naquele momento é o olfato, que tá cada vez mais apurado, e a gente acompanha isso nessa descrição com toda a história dele com a Jasmine, né, a flor, e você fica completamente encantado por todas as falas dele sobre essa flor. É uma das partes mais tocantes, assim, mais lindas. Eu acho engraçado que eu nunca me senti encantada por alguém descrevendo uma flor como eu me senti encantada pelo Day falando sobre a Jasmine, que é uma flor que tem um cheiro muito específico, e eu confesso que eu acabei a série doida pra sentir o cheiro de uma. Eu acho que eu já senti na vida, mas eu não lembro, e eu confesso que com todas as falas que esse menino tem sobre, você fica com o coração quentinho, pensando que você quer muito cheirar uma. É muito louco isso. E ao mesmo tempo a gente vai vendo que o Monk, ele é todo dos detalhes. Então ele vê que o Day se machuca com muita frequência e bate o dedinho num móvel específico que tem na cozinha, então ele compra um chinelo de peixe, que tem um bocão assim muito bonitinho, porque o Day, ele cria 2 peixinhos dourados. E aí ele compra um chinelo de peixinho dourado pra ele, muito bonitinho, muito fofinho. Acho que é um dos primeiros feitos, porque o Day demite ele, sabe? Pra eles não estarem se encaixando tão bem. Porque o Monk, ele é expansivo, ele gosta de bater perna, ele gosta de rua. Então ele acha que o Day se vitimiza um pouco, então que o Day tinha que sair, tinha que evitar de ficar preso o tempo todo no quarto. Mas ao mesmo tempo a gente vai vendo gradualmente o Monk entendendo as dores do Day, os medos dele. E na primeira oportunidade que ele tem de tirar o Day do quarto, eles vão assistir um filme juntos, na sala. Literalmente, gente, de um cômodo pro outro. E calha do irmão do Day, que é o Night. Sim, eles têm um nome de noite, que pra mim é completamente devaneio dessa mãe. Mas ele traz amigos pra casa. E os amigos ficam em completo choque quando vem ele, porque acham que ele tá estudando fora. E ele fica completamente desesperado. Tropeça, cai. E aquela cena é de uma angústia que só quando você assiste você entende o quão triste é aquilo. E doloroso, sabe? E ao mesmo tempo, o Monk vê todo o castelo que ele tinha construído, que era de areia, caindo. Porque ele demorou tanto tempo pra fazer com que o Day saísse do quarto, tanto tempo pra fazer com que ele topasse as coisas dele. E as loucuras. O Monk, ele é todo das pequenas loucuras, como eu falei, ele é todo dos detalhes. Então, arrumando o quarto, ele, junto com o Day, ele faz todo um cronograma pra guardar as coisas, não perder, já que ele vive perdendo as coisas do Day, porque ele tenta arrumar e manter organizado, mas o Day só consegue viver na bagunça, porque ele não enxerga. Então, saber que as coisas ficam sempre no mesmo lugar ajuda ele, mesmo que seja tudo jogado em cima de uma mesa. E aí ele faz todo um esquema com várias caixinhas, sabe aquelas gavetas, aqueles gaveteiros pequenininhos de mesa que tem várias divisórias, para ele poder aprender qual gaveta fica cada coisa. E eu sei que parece superficial quando a gente escuta,
porque a gente não tem a deficiência, então a gente não consegue se colocar no lugar. Eu acho que se alguém tivesse me descrito essa série, sem que eu mesma tivesse visto com os meus próprios olhos, eu também não entenderia a profundidade de cada cena, porque ao dizer as cenas parecem simples, mas ao vê-las, você consegue enxergar camadas que você não se colocaria no lugar daquela pessoa, sinceramente falando. E aí, uma das partes que eu gosto muito, de inúmeras, eu acho que é difícil elencar cenas aqui, mas é a gente ver que o Monk reensina o Day a viver, sabe? E é muito engraçado porque ele tem uma mãe super atarefada, super trabalhadora, e a gente só entende no último episódio o porquê dela ser assim. Porque nos primeiros episódios eu confesso que eu ficava assim, cara, eu não acredito, sabe? Que ela vai trabalhar e o filho vai ficar. E você fica meio que impondo o que você pensa e o que você faria e o que você não faria como mãe, né, no meu caso. Mas aí quando a gente vai descobrindo que a vida dela nunca foi fácil, que ela foi abandonada, que ela passou muita necessidade com os filhos e tudo, gente, tudo tem um motivo. Eu acho muito difícil uma série ter tantas camadas, abrir tantas vertentes, ter tanta lacuna e fechar todas elas. Quem é o pai? O que aconteceu? Arcos de redenção. Não temos vilão. O vilão é a vida. O vilão é a história de cada um deles, suas dores e amores, e eu acho que isso torna essa série tão profunda e triste. Eu me peguei às 5 da manhã com completas lágrimas, soluçando, porque viver é difícil, e se você tem algo que você perdeu, é ainda mais difícil. E a gente vê um Monk completo devaneio, por não ser mais quem ele era e por estar se tornando alguém melhor, e infelizmente a irmã dele nunca vai conhecer aquilo. Ele tinha pais, eles faleceram. E aí ele tinha a irmã que tirou a própria vida porque não aguentava mais a realidade que vivia. Ele tinha uma namorada que ele abre mão porque agora ele não tem mais ninguém, e ele foi preso, e é fichado, e ele não quer acarretar nada na vida dessa namorada. Mas é aquilo, todo mundo tem um grande motivo, sabe? Todo mundo tem seu grande motivo. E amor, eu sei que parece muito pesado falar tudo isso, sendo que eu não contei nem metade. Mas todo mundo tem um lindo final feliz. Todo mundo. E não é um final feliz mirabolante, não são resoluções milagrosas que a gente está acostumado a ver em dorama. Porque eu vou ter que repetir, mas aqui o vilão é a vida. E a gente vê isso com a ex-namorada dele tentando andar pra frente, conhecendo um cara, e esse cara sendo um grande canalha. E ela, infelizmente, descobre que esse cara é um grande canalha quando ela pensa que vai casar com ele. Eles já estão morando juntos. Ela já está gastando tudo que ela tem pra pagar todas as contas pra ele. O Monk vê ele com outra mulher, conta pra ela, ela obviamente se separa, mas ela já está grávida de 2 meses. E aí eu te repito, o vilão não é a vida. Não é a vida. E quantas vezes a vida foi o nosso vilão? Eu pensei sobre trazer ou não, mas eu acho que independe de ser um BL, não ser um BL, de cativar a todos ou não cativar a todos. Eu acho que é uma série que quando a gente assiste, a gente muda alguma coisa dentro da gente. A gente acaba tendo a experiência de ver a vida por outra ótica. Eu acho que toda a trajetória deles atrás do Last Twilight, né, do livro, porque o Day quer muito ler esse livro, porque é um grande amigo dele que também teve uma perda de visão total, diz a ele que esse livro é a cara dele. E aí a gente vai fazendo esse comparativo da história da Mi, né, a personagem principal, que no fim a gente descobre que virou pedra. E a gente fica muito perdido sobre por que ela virou pedra. Porque ao ver tanta luz, né, porque a gente acompanha eles lendo o livro e mostrando pra gente que a personagem principal do livro, ela tá fazendo uma peregrinação, né, um caminho, uma trajetória de vida e situações, e ela quer muito visitar um certo monte, uma montanha específica, e ao chegar lá, eles passam por vários pontos turísticos, e ela comenta todos os pontos turísticos no livro, e isso é muito legal. Ao chegar lá, ela, tal qual uma estátua, que eles comentam em capítulos antes no livro, ao ser banhada de muita luz, porque é um morro onde tem, não sei se descreve como uma montanha, mas ela tem o espaço para passar a claridade, e ela bate, né, o sol diretamente ali, né, o pôr do sol bate a luz diretamente ali. Ela foi banhada por aquele sol e virou pedra. E eu não vou te contar a ótica mais, acho que a mais significativa quem tem sobre essa cena é o Day, que é alguém que tá tendo, né, seu último resquício de claridade. Mas eu acho que a ótica que ele comenta no último episódio é a mais, no penúltimo episódio, é a mais profunda que eu já ouvi. Eu prometi que eu não ia chorar. Acho que é a mais profunda que eu já ouvi alguém dizer sobre perder a visão da minha vida, assim. E eu acho que Last Twilight é baseado em fatos reais, o livro.
que é a história do pai contando sobre a filha. Eu não sei se a filha tira a própria vida e por isso ele decidiu dizer que ela virou pedra. Eu não sei se o que eles descrevem, né, o que o Day descreve, é porque o pai disse e contou e por isso eles decidiram colocar. Diferente de dorama, né, K-drama, C-drama, que tem muito conteúdo, muita entrevista. O Boys Love não tem tanta entrevista, assim como não tem tanto investimento. Então a gente não tem isso de eles foram no programa tal e comentaram sobre a série, então a gente fica com algumas lacunas, o que eu acho um pouco chato, porque eu sou um pouco curiosa e gosto de pesquisar sobre, e eu não achei nada sobre isso. Mas eu queria muito comentar, porque eu acho que foi uma das cenas que mais me marcou. Eu acho que o decorrer da história é muito interessante. Vê-los se apaixonarem é muito interessante. Porque é alguém que tá perdendo a visão. Com alguém que cuida dessa pessoa que tá perdendo a visão. Então você fica naquela linha tênue de será que isso aqui não tá passando dos limites? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que o Monk ele é muito do certo, sabe? Sabe aquela história de, o pobre não tem nada, só tem o caráter? Então, o Monk, ele é bem do certo. Ele é bem do preto e branco mesmo. Então, até o jeito dele se aproximar é muito, muito legal de acompanhar, sabe? Porque o primeiro beijo deles, quando rola, te surpreende. Porque você pensa, depois de tudo que aconteceu, ele vai beijar o outro hoje. Mas aí, era o que o outro precisava, não era exatamente o que ele queria, sabe? Não era só o que ele queria, era o que o outro também precisava. E eu acho que essa série toda é sobre isso. Nunca é só sobre o que um quer ou o que um precisa. É sobre como os dois juntos fazem as coisas. Como se os dois juntos fazem as coisas acontecerem. E a prova disso é o nosso final. Eu acho que foi um dos finais que mais me fez chorar do último ano. Eu acho que eu chorei de soluçar, eu chorei assim copiosamente com esse final. Os 2 últimos episódios, 3 últimos episódios, eu chorei baldes. E você não chora pouco nessa série não, tá? Que a cada exame que o Day faz, você fica assim, ele não pode descobrir que vai perder mais a visão, porque ele já nem vê o rosto do Monk, porque ele mantém essa distância de eu sou chefe, ele é meu funcionário, e ele não tem sentimentos, o Day não tem sentimentos pelo Monk, e o Day não faz ideia que o Monk tá criando sentimentos por ele, porque até então o Day acha que o Monk é hétero, e o Day é gay, mas o Monk não sabe que ele é gay. Porque ele nunca se assumiu, ele sempre foi apaixonado pelo August, que é o parceiro dele de badminton, mas assim, nunca foi assumido, eles nunca tiveram um relacionamento, nunca tiveram nada. Então, sabe, fica um de um lado achando, não, ele é hétero, o outro também é hétero, e ninguém conversa. E aí, quando o tempo vai passando, e as coisas, gente, eu tô assim, condensando muito, porque é uma série muito profunda, muito legal, com muitas camadas, sabe? Você fica o tempo todo pensando, cara, que loucura. O Monk, o jeito que ele descobre que ele tá apaixonado, e a leveza que ele lida com, eu gosto de um cara. Mas gostava de uma menina, agora gosto de um cara. Dá-se a entender que ele é bissexual, dá-se a entender também que o Day sempre foi homossexual, e assim, a família dele também já sabia e tal, que ele era, mas ele nunca se assumiu diretamente pra família, o que traz ainda mais uma camada de leveza a toda a situação. E a gente vai vendo ali que o Monk, ele tem que ter tato, já que o sentimento que ele tá tendo é um sentimento dele. E banhado a tudo isso, a gente tem o fato do Day ser completamente apaixonado por um dos meus livros favoritos, e acho que talvez o livro de grande parte das pessoas, Pequeno Príncipe. Então, as falas e os momentos que o Pequeno Príncipe são citados são de deixar o coração de qualquer leitor quentinho. O quadro que o Day tem no quarto, que quadro lindo! E eu acho que toda a história com flores que a gente tem nessa série também advém disso um pouquinho, sabe? Quando o Monk fala sobre as flores e leva o Day pra um desses lugares que a gente compra flores, sabe? Noturno, que as flores estão fresquinhas. E é muito incrível porque a gente vê o Day falando que, né, qual é a flor favorita dele. E aí a gente vê que toda a trajetória dele durante a série prova que ele foi reforçando o quanto essa flor faz sentido. E não é Jasmine, mesmo ele sendo completamente encantado pelo cheiro dela, e que também tem o seu motivo, mas ele gosta de uma outra flor. E quando ele fala sobre essa flor, a gente fica juntando os pedacinhos, e tem lembranças e tudo. E o Monk, ele tenta dar uma flor dessa pra ele no dia do aniversário dele. E ele chega e pega uma situação, e rola o primeiro beijo deles, e é a segunda vez que ele tá tentando dar aquela flor, né, a mesma flor pra ele. E você fica ali, sabe, com todos os parâmetros de rosas e outras flores que são citadas, flores que eu nunca nem tinha escutado falar na vida. Mas você fica vendo que o jeito que eles escolhem abordar, sabe, nuances do Pequeno Príncipe dentro da série são muito diferentes também. Eu acho que vale muito assistir, sabe? Os últimos episódios, eles vão sim ser teste para cardíaco. Ver todo o desenrolar da família do Day, do Monk, da melhor amiga dele, a paixão que ela redescobre e o jeito que eles falam sobre você
se permitir abrir o seu coração depois de ser ferida, porque a gente tem esses dois parâmetros, depois da mãe, né, ser ferida, ela decide nunca mais abrir o coração dela, e depois que a menina, ela é traída, ela ainda abre o coração dela, inclusive pro irmão do Day, pro Night. E o jeito que a gente tem esse decorrer desse relacionamento sem que um beijo seja visto, e a gente consegue comprar a história, porque é uma história tão fácil de ver, tão cuidadosa, tão carinhosa com os detalhes, que seu coração fica de um jeito assim, é muito louco, porque eu tive essa sensação. Eu lembro de outros casais que a gente não teve beijo, mas que eu não conseguia comprar a história de jeito nenhum. E aí aqui a gente não tem beijo, mas a gente não sente falta. Porque ele verbaliza a todo momento: aquela é a minha filha, ela tá carregando a minha filha, cuida dela por mim. Aquela não é a filha dele. Não, essa é a minha menina, é a minha mulher. E ela mesma fica assim: quem? Porque ele começa a verbalizar isso sem que nem ela consiga sentir que eles têm aquilo já, sabe? Então, sei lá, eu acho que eu precisava fechar o ano com uma história que me deixasse abalada um pouco assim, fiquei um pouco abalada, eu confesso, mas que me mostrasse que mesmo que o vilão seja a vida, se você se permitir, talvez você ainda tenha uma grande história a ser vivida. A gente vê toda a trajetória do Monk, tudo o que acontece com ele, pré-Day, durante toda a história dele, de cuidar do Day, e pós toda a história dele com o Day, é muito bom, porque você torce muito. Aqui a gente vai falar de dois grandes homens porque a gente torce pelos dois. Ver toda a história do Day, pré-Monk, durante o Monk, ele trabalhando como cuidador, toda a parte que eles se apaixonam, quando eles começam a namorar, a separação e tudo mais, é muito interessante. Tudo que acontece pós-Monk é muito interessante. E tudo isso de trabalhar a segunda chance, gente, é uma série de cura. Tudo que é trabalhado sobre uma segunda chance, com as mulheres da história, com o relacionamento deles, dar ou não uma segunda chance, porque aqui, mesmo que não haja feridos, mesmo que ainda haja muito amor, às vezes a escolha certa para alguém é deixar o outro ir. É altruísta, mas aquilo ali, gente, olha, só de falar o meu estado, aquela despedida acabou com o meu coração. E você passa muito tempo sem conseguir pensar sobre a doação, né? Aqui a gente tá à espera de uma doação de córneas, porque seria a única coisa que ajudaria o Day. Mas, com o passar do tempo, você vê o Monk tornar o Day alguém tão mais feliz. Que droga, né? Tão acima daquela visão que tá deixando ele, que você, cara, você fica muito, muito preenchido, muito feliz com toda a história. E os últimos episódios, eles são tão assim, porque depois de ler o livro, o Day descobre que faltam 3 meses para ele perder a visão total, e até então ele não tem nem um resquício de chance de uma doação. E aí a gente vê que, se fosse o menino do início da série, ele estaria desesperado. Mas toda a transformação do Day torna ele alguém que ressignifica todas as coisas. E eu acho que uma das cenas mais incríveis que eu já vi é todo o processo deles para ir até aquela montanha. É muito difícil, é íngreme, é perigoso, ele não enxerga. Mas o Monk, ele fala uma coisa pro Day, que ele nunca vai largar a mão do Day. Gente, você vive isso episódio após episódio. E quando eles chegam lá em cima, que eles sentam na mesma pedra, e a gente vê que a visão do Day tá prestes a ir embora, e ele nem tinha dito, a gente começa a se preocupar junto. E a gente pensa muito sobre a última vista que o Day vai ter. E tal qual ele faz no início da série, usando o colírio pra ver um pouco melhor o Monk, ele faz aqui. Que droga! Pela ótica do Day. Então a gente vê muita coisa embaçada, turva. E aí quando tudo se apaga, gente, olha, eu fiquei com dor de cabeça 2 dias de tanto que eu chorei. Eu demorei 2 dias pra assistir os últimos 2 episódios, porque eu chorei tanto que eu não tinha força pra assistir. Junto com todo o apagão que ele vive, você apaga um pouquinho, porque você não tem problema de visão, então você não sabe qual é a sensação. Mas assim, você se coloca na situação de, cara, quantas vezes eu fui ingrato, insatisfeito e problematizei coisas, e quantas pessoas eu posso dizer que seriam as pessoas que eu queria ter a chance de viver uma história assim, ou de vê-la pela última vez. Entre outras 1000 camadas, porque o discurso do Day é muito forte.
Naquele momento tá o Day discursando, chorando, o Mão chorando e você chorando igual um otário junto, que aqui, ó, só de falar eu tô chorando. Mas eu acho que é inegável que todo mundo deveria assistir. Todo mundo deveria dar uma chance. Se você nunca assistiu BL, tal qual eu não tinha assistido ainda, assista. Dê uma chance. Porque Last Twilight vai muito além dos clichês que a gente tá acostumado. Eu acho que eu tô conseguindo ser bem múltipla nas indicações. Dá pra chorar por todo tipo de motivo. Assiste e descobre se o Day vai conseguir crescer o suficiente e como é todo esse processo. Entende o Mon, que descobre todas as camadas e vertentes do nosso cozinheiro favorito. E se permite conhecer uma história de amor muito bonita, muito profunda e muito doadora. Acho que esse é o maior processo. Aqui a gente encara a vida de uma forma onde um braço de apoio sustenta toda uma história. Já que o Day não usa bengala, tudo que o Monk pode fazer por ele é dar o braço de apoio. E você fica bem impactada e encantada com o decorrer de toda essa linda história. Eu espero que você dê uma chance para Last Twilight. Eu estou em prantos aqui, então eu espero que você faça valer as minhas lagrimazinhas. Só cuidado, alerta de gatilho pra você não se apaixonar por Dimicia. Que é esse tipo fofíssimo. Eles são muito profundos, assim, o jeito que eles se olham. É muito, muito marcante, sabe? Então você corre altíssimo risco de se apaixonar por esses homens lindos e extremamente apaixonantes. Eu não conheço muito do mundo BL, como eu falei. Tem 3 meses que eu assisti o primeiro. E eu conheci esse chip que realmente entrou na minha cabeça, o jeito que eles interagem um com o outro. Mas... E aí por isso que eu assisti duas séries deles, mas eu acho que essa série realmente mudou minha ótica de várias coisas. Então eu achei que trazer não um, mas 2 grandes homens, que a gente vê a construção e se tornando grandes homens durante o decorrer da série, compensaria muito. Fica a minha indicação. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Até amanhã, que é a nossa última indicação. 7 maiores e melhores homens da Dramaturgia.